Oi, gente, boa tarde, a paz do Senhor seja com vocês. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E vamos lá para mais um vídeo na tarde desses dias. Então, cada um de nós valorizamos muito bem a parte do respeito, né? E quando nós falamos de respeito, nós estamos falando de limite, nós estamos falando de dizer não para outra pessoa. Porque enquanto a gente não vai colocar um limite e aprender a dizer não, a gente começa a ficar na mão das pessoas, ou praticamente parecido com uma marionete. A gente começa a ser conduzido pelo que as pessoas acham que a gente deve fazer e automaticamente, silenciosamente, a gente começa a perder a nossa identidade. Então esse vídeo é para nos alertar e para que a nossa mente venha abrir em direção ao que Deus quer para a nossa vida e não aquilo que o sistema quer que a gente vive. Porque se a gente for acompanhar o sistema do jeito que ele quer que a gente vive, o que acontece? Vai acabar se perdendo todo mundo. Vai se perder família, vai se perder casamento, vai se perder empresa, vai se perder filho, vai se perder negócio, vai se perder vida com Deus, vai se perder graça, vai se perder oportunidade, né? Vai se perder tudo, porque a gente vai se enquadrar num padrão do sistema. E o sistema, ele vem com cobrança avassaladora em cima das pessoas. Tanto que se a gente não estiver enquadrado no padrão da sociedade, a gente está fora. Então, como é que a gente fica se a gente precisa direcionar isso muito bem, sem ser afetado e sem ser ferido? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, para melhor, né, poder sermos bênção na vida das pessoas e na nossa própria vida mesmo, né? E isso começa como e quando eu aprendo a dizer não, não posso, não quero e não vou. Não posso, não quero e não vou. É minha identidade, respeito ao meu espaço. É não aceitar ser invadido pelo outro. Porque a partir do momento que a gente aceita ser invadido pelo outro, a gente começa a ser uma presa manipulado facilmente e começa a fazer aquilo que as pessoas querem que a gente faz. E o que acontece? Viramos o efeito manada e começamos a seguir todo mundo e isso não vai fazer bem. Alguém vai pagar um preço muito alto por causa disso, né? Mas aqui, graças a Deus, nós temos, né, através da Bíblia, o conhecimento, temos também a neurociência, a psicanálise, psicoterapeuta, psicólogos, tem várias pessoas que a gente pode acompanhar um pouco de cada um deles e pegar uma parte para a nossa vida para a gente poder melhor seguir adiante, né? Até as coisas melhorarem e a gente ser mais assertivo e errar menos, né? Então vou deixar aqui mais um vídeo aqui para edificação dos nossos corações. Como eu já disse isso em outros vídeos meus, dizer não você precisa e é necessário. Porque toda vez que você fala não para outra pessoa, você vai estar falando sim para você. Então, você falando um sim pra você, não importa. O outro não gostou de cara feia não vai pagar a conta. Cara feia, bico, não vai pagar a tua conta, não vai resolver teu problema. Uma hora a cara feia vai ter que passar, então vai ter que engolir o não, porque no momento foi o não que deu pra ser dito. E eu, com o decorrer do tempo, eu fui aprendendo como lidar com essas coisas, porque até então também eu não sabia, não. Eu já fui tonta. Bem mais, nossa, nem se compara. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, hoje eu consigo falar um não sem nenhum problema e tem sido bênção na minha vida também e eu espero que seja na sua vida, né? Porque quando a gente só fala assim e não se impõe, né, em algumas questões, você vai falar assim 9 vezes para a pessoa, mas o dia que você falar não, você arrumou um inimigo. Mas não é você que arrumou o inimigo, a pessoa se levanta como inimigo sua. É que é pior, isso aqui dói mais, entendeu? Porque você falou sim 9 vezes, mas uma vez que você falou um não, prevaleceu muito mais forte do que 9 vezes que você falou sim. Isso é falta de respeito. Não aceita isso, não aceita ninguém ser abusivo com você, entendeu? Porque a sua vida é uma benção, a nossa vida é uma benção, não precisa a gente viver em relações abusivas. Quando eu falo de relações abusivas, eu não estou citando somente vida a dois, não, gente. Eu falo de igreja, eu falo de empresa, eu falo de comércio, de negócio, de família, da rua que a gente mora, as pessoas que a gente convive, em um modo geral, entendeu? Isso é para edificar a nossa vida, a gente tem que aprender, né? A se defender no meio de uma sociedade onde ela é 24 horas cobrança, cobrança e cobrança. Não pega leve com ninguém, entendeu? E a Bíblia vai dizer que o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Então tem algo melhor para a gente viver sem viver na opressão, sem nos fazer mal, né? Então a gente vai abraçar sim essa causa, né?
porque parece que por mais que a gente fala, a gente não é ouvido, né? Não são todos os casos, algum caso. Quando a gente grita, a gente é ouvido. Então por que eu tenho que gritar? Por que quando eu falei ninguém me ouviu? Por que eu tive que gritar? Por que na hora que eu gritei eu fui ouvido? É um gatilho que a pessoa dispara na sua direção para poder ouvir o seu grito, porque até então, quando você falou, você não foi ouvido. O dia que você gritou, quem não prestava era você. Cai nessa não, rapaz. Você que é mulher, cai nisso também não. Por que você tem que ficar estressada gritando? Fica estressada nada não, entendeu? É cada um somando na vida do outro e ambos crescendo junto. Não importa se é parente, se é primo, se é sogra, se é nora, não importa. Ambos vão ter que crescer juntos, gente. O mundo está enfrentando momentos de tremenda dificuldade, onde as pessoas, elas estão cobrando demais, sabe? Cobra demais e a briga para chegar junto está sendo bem pouca. Até. Não estou dizendo que são todas as pessoas, né? Me perdoe você aí que está me ouvindo. Não são todas as pessoas, mas tem bastante família sofrendo caos por causa disso, porque uma pessoa está na rédea da situação enquanto a outra obedece demais. E isso também não é bênção, né? Na minha vida, não é bênção na minha família, na vida de ninguém, né? Então, às vezes eu tenho que parar de fornecer o que o outro deseja, né? Porque todas as vezes que eu fico fornecendo demais o que o outro deseja, eu vou me deixando para depois. Depois a gente veio e quando você vai ver, quem ficou para depois foi você. Não foi a outra pessoa, não, foi você, né? Então, Deus está falando com você, Deus está falando comigo, né? A gente vai caminhar junto, a gente vai seguir junto, né? Nessa caminhada, assim. E Deus tem um tempo melhor para nós, né? A gente vai ser mais assertivo, né? Deus vai nos dar uma visão única, né? Uma mente clara, porque a partir do momento que eu começo a sufocar você demais, eu não passei de uma mente doente. Porque uma mente sã, ela não sufoca, ela soma, não sufoca. O que sufoca, o que oprime não vem de Deus, não, gente. Pelo amor de Deus, até a Bíblia nos instrui como fazer com isso, né? Aí o que acontece? Adoece o emocional, né? Enfraquece a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. E isso envolve psicológico. E o que acontece? No meio dessa turbulência toda, o coração grita, gente. A Bíblia fala que de tudo que pode guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. O coração começa a gritar por vida. Deus está falando com você. Se o coração começar a gritar que quer viver, preste atenção se tem sufocamento em volta de você. Começa a tirar isso em nome de Jesus. Começa a podar isso, pega uma tesoura, começa a podar isso aí. Vai podando as galhas, vai podando devagar. Não poda de uma vez para não assustar a árvore. Mas vai podando, tá? Para poder todas as outras áreas serem saudáveis. Psicológico, emocional. O nosso coração, né? Que a gente deve guardar. E a nossa vida com Deus, né? Porque a gente sendo saudável, a gente vai poder reger melhor a situação, né? Porque quando o bicho pega, a gente sabe onde dói, né? Cada um sabe onde tá doendo o calo, então não adianta muito, né? Então, agradar o outro demais, pelo menos segundo, né, os psicoterapeutas, eles ensinam isso, que todas as vezes que a gente agrada demais uma pessoa, preste atenção nisso aqui, a gente começa a morrer lentamente sem perceber. Morre lentamente sem perceber, porque eu não vivo mais para manter o foco em me acertar, mas em agradar o outro, porque eu não quero magoar o outro, eu não quero ficar mal com o outro. Aí o que acontece? Eu não fico mal com o outro, mas eu fico mal comigo. Aí como é que fica essa situação? Maria, você está mal, você está péssima, está terrível. De onde está vindo isso? Qual é a raiz desse negócio? Isso precisa ser tratado, sim. Mas se você for procurar conversar com alguém, o problema nunca está em ninguém, não. O problema é você. Você é problemática, você surta, você que é o doido, você que tem que se tratar, você que é o doido. Entendeu? Vai sobrar toda a carga para você. Mas a raiz de onde começou tudo mesmo, ninguém vai querer chegar junto para resolver. Vai ter que ser você. Então, se a responsabilidade ela é sua, vai ser jogada para você, né? Quando nós precisamos desse apoio, dessa ajuda, porque isso pode acontecer com todo mundo, comigo. Já aconteceu várias vezes, gente. Várias vezes eu suportei isso e venci as outras vezes que aconteceu. Graças a Deus consegui podar e tirar. A culpa não é ninguém, não. Ninguém quer saber de nada, não. Entendeu? É você que não resolveu, você que não fez direito, você que não pensou, você que não raciocinou, então é você. Então, se muita coisa pode acarretar para o meu lado, não é você,
Então por que eu não posso falar não? Por que eu não posso botar um limite? Por que eu não posso dizer chega? Para por aqui, pra mim já deu? Por que eu não posso? Deus deu cada pessoa uma vida para ser vivida. E quando se trata da família, se trata de união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A partir do momento que tem união. Quando não tem união, um dos dois sai ferido na situação. Quando é na empresa, é a mesma coisa. É o que está acima, que pegou um crachá um pouquinho mais excelente que o outro, começa a palhaçada. E Deus não gosta disso, Deus não aprova isso. Porque a Bíblia vai dizer que é da humildade que procede a honra. Se eu não aprendo a ser humilde para dar um suporte na hora que o outro precisa, então não adianta. Não tem honra nenhuma que honra, gente. Tem que parar de mentir. Quando eu paro de mentir para mim, eu tô falando a verdade para vocês. 2 pessoas são abençoadas. Mentira. A minha mente me sabotando. Tô sendo honrado, tô sendo uma benção. Que honra? Não tá nada. Eu não tô honrando meu irmão. Se eu não tô honrando meu irmão, eu não tô merecendo honra nenhuma. Então a verdade, às vezes, ela vai lá, né, na alma, assim, dá uma feridinha na gente lá. Mas é para clarear a nossa mente, para a gente entender que o limite precisa ser dado, né? E que nós temos voz ativa através do Espírito Santo, né? Porque se a gente não tiver essa voz ativa para poder direcionar melhor, né, os nossos critérios, as coisas que a gente quer resolver, há casos, né? Eu mesmo conheço casos, né, de pessoas na igreja, conheço muitos casos. Que a pessoa, ela vai se diminuindo tanto, que se pegar uma caixinha de sapato, ela cabe dentro da caixinha de sapato. Mas não foi ninguém que colocou ela dentro daquela caixinha, ela se diminuiu. Ela se diminuiu tanto para caber no mundo do outro. A partir do momento que você tem que diminuir, se diminuir demais para você caber no mundo do outro, é porque ele não te merece. Ei, aqui, ó, Deus está falando com você, essa palavra aqui, ó, para você. Para de se diminuir para caber no mundo das pessoas, no mundo de ninguém. Deus tem uma vida ampla, cheia de misericórdia e de graça para você viver. Graças a Deus, tem vários casos que já foram tratados e tiveram resultados excelentes, porque Deus entrou através da sua poderosa palavra e livrou pessoas de coisas muito piores ter acontecido. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, né, de poder estar falando e gravando vídeo, orientando através da luz da Bíblia, para chegar ao nosso conhecimento, como a gente deve fazer para poder melhor seguir adiante, né? Porque quando uma pessoa ela mente para a mente dela, ela tem maior facilidade de mentir para a mente do outro. Agora, se o outro tem clareza e tem Bíblia, a mentira vai ficar com quem mente, não vai ficar com o outro, né? A mentira é de quem mentiu, não é do outro que ouviu, né? Eu não tenho que absorver mentira de ninguém e passar como se fosse verdade, porque você tem a luz da Bíblia, né? Então o Senhor está te convidando na tarde desse dia. Volta a sorrir, volta a brincar, volta a estudar, volta a fazer as coisas que você sempre gostou de fazer, volte a orar, volte a sentir a presença de Deus, volte a se comunicar com Deus, volte a ler a Bíblia, volte a procurar os seus amigos, volte a dar uma saída, volte a dar uma volta, volte a fazer as coisas que te faz bem, sem que você permita que esse sistema e que essa sociedade te sufoca, cobrando de você cada vez mais para você caber no mundo de alguém. Pelo amor de Deus, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não vou retirar uma palavra do que Deus disse que era para mim falar. Porque quando Deus te dá uma palavra para você falar, Ele se responsabiliza pelo resto. Você é luz do mundo e sal da terra. Entendeu? Enquanto isso acontece, você vai se apagando. Enquanto você vai se apagando, o outro brilha. Mas no mundo espiritual e no nosso entendimento que nós temos em relação às coisas de Deus, Deus não precisa apagar uma pessoa para outra brilhar, não, gente. Deus não faz isso com ninguém, não. Entendeu? A luz que resplandece num lugar vai clarear o outro. Né? Então nós precisamos ter esse discernimento aí. Eu não preciso roubar o foco, roubar a clareza, brilhar te apagando. A partir do momento que eu precisar de alguma forma brilhar para te matar, para te aparecer, isso não deixou de ser brilho, isso é manipulação, e isso é maléfico, isso é maligno. Deus não aprova e não tem honra nisso. Ei, não tem honra nisso. Aí Deus está dizendo, deixa a sua mente, deixa que o Espírito Santo venha trabalhar na minha mente, venha trabalhar na nossa mente para a gente melhor entender aquilo que nos faz bem, aprender a pôr limite, dizer não e voltar a viver aquilo que nos faz bem, porque isso também é saúde para o psicológico, para a alma, para o emocional e reflete no corpo.
E no final de tudo, o nosso coração agradece, porque o nosso coração tem a presença de Deus e tem a misericórdia de Deus. Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Não deixa que pensamento nenhum que não venha do trono de Deus venha entrar aí, porque o Senhor já fez morada na sua vida. Beijo no seu coração, fica com Deus. Que o Senhor te abençoe. Deixa seu like, compartilhe, ative o sininho, se inscreva para vocês receberem novas notificações assim que houver novos vídeos gravados. Beijo no seu coração, fica com Deus e uma boa noite.